Boa tarde a todas, todos e todes que nos acompanham aqui pelo canal, pela página da J. Reuben Clark, capítulo São Paulo. É com muita honra que iniciamos essa primeira live aqui para tratar dos impactos do coronavírus, do Covid-19, nas mais diversas perspectivas, iniciando, como disse o nosso amigo apresentador, a respeito do sistema prisional. Antes de adentrar ao tema, quero fazer uma menção de gratidão à doutora Tânia Formigoni, presidente do capítulo São Paulo, que fez esse afetuoso convite para termos essa conversa aqui hoje, apresentação de temas importantes para essa realidade e, principalmente, buscar de uma forma clara, de uma forma concisa, de uma linguagem modulada a todos que acompanham, para que a gente trate desse tema que muitas vezes é tratado de forma superficial e especialmente tendenciosa. Então, vamos adentrar ao tema proposto, né? Antes de mais nada, temos que compreender que a Declaração Universal de Direitos Humanos, em seus 30 artigos, ela tem a finalidade e o objetivo de promover o atendimento da dignidade das pessoas em suas mais diversas e variadas condições, circunstâncias, característica, orientação sexual e também situação. Dentre isso, temos como os vetores dos quais tenho expertise as questões vinculadas à população carcerária, as questões vinculadas também à liberdade religiosa e à dignidade da pessoa humana no âmbito macro. Não podemos deixar de atuar que todos os vetores inerentes à Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, eles são todos, em sua totalidade ali, são importantes, porque lidam com o aspecto primordial, o enfoque à pessoa. Então, quando tratamos do sistema penitenciário, quando tratamos da população carcerária, temos de manter sempre a análise de que estamos lidando com pessoas que em algum momento foram atribuídas a elas uma persecução penal, um processo penal, uma condenação, ou muitas ainda estão no que apresentamos os presos provisórios, pessoas que estão aguardando ainda a sua condenação ou a sua absolvição no decurso do processo. Partindo desse pressuposto, se faz oportuno listar e demonstrar a todos aqui a quantidade de pessoas que está submetida a essa população carcerária. Temos duas entidades que apontam números divergentes. Temos ali o CNJ, que aponta uma população carcerária estimada em 812 mil pessoas, e temos também o Infobem, que é vinculado com o Ministério da Justiça, e esse segmento que analisa as questões vinculadas com a situação, a população carcerária, que aponta próximo de 766 mil pessoas. Dentre essa diferença entre esses dois números, temos ali 45 mil pessoas, ou seja, é uma diferença extremamente significativa. Ou seja, todas essas pessoas, por mais que elas tenham cometido ou está sendo imputado a elas o cometimento de crimes, de infrações penais, estas pessoas também não deixam de ser passíveis da percepção da dignidade da pessoa humana, ou seja, os seus direitos não são cessados, não são interrompidos. O que se faz ali é uma suspensão temporária, colocando de uma forma bastante objetiva e cristalina, do direito à liberdade. O direito à liberdade, ele acaba por ser, neste momento ali, suspenso, até que se apure as questões propriamente ditas de cada caso, para verificar se essas pessoas serão absolvidas ou serão ali condenadas. E, partindo do pressuposto que haja uma condenação, essa condenação, ela deve seguir as estritas finalidades da pena. A pena, ela tem alguns objetivos, algumas finalidades, assim. Ela tem a finalidade de ser uma questão vinculada pedagógica, ou seja, de ser uma possibilidade onde a pessoa que cometeu determinada infração penal,
seja apenada, ou seja, ela recebe uma pena, e essa pena, essa limitação da sua liberdade é um dos princípios, ou seja, ela é responsabilizada diretamente por essa questão. Tem-se a questão vinculada de natureza pedagógica para servir de exemplo, com todas as aspas, as pessoas que estão no ambiente externo aos estabelecimentos prisionais, para que, avaliando estas pessoas que foram sancionadas, que foram apenadas, elas avaliem com mais rigor a questão do cometimento de crimes. E também existe outro aspecto, e talvez um dos mais importantes, é a questão da ressocialização, ou seja, essas pessoas, elas foram apenadas, essas pessoas estão cumprindo as suas penas, e só que essas pessoas, em algum momento da vida, elas retornarão para a sociedade. E neste retorno para a sociedade, como a sociedade vai estar preparada para essa pessoa e quais as estratégias, quais os mecanismos que a sociedade vai implementar para que essas pessoas, os ditos egressos, não cometam mais crimes, não reincidam na conduta delituosa. Então, a partir disso, partindo dessa premissa de que a população carcerária está entre 766 mil pessoas a 812 mil pessoas pelos órgãos listados, tem-se aqui a terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás somente de Estados Unidos e China. Então, a partir desse aspecto, conseguimos verificar o quê? Cabe oportuno destacar também que essa população carcerária mencionada, ela está inserida tanto para os presos provisórios, as pessoas condenadas ali, devidamente apenadas, e também tem-se a questão do gênero, tanto para homens quanto para mulheres. Então, tem-se esse montante de pessoas nessa circunstância específica, né? O desafio dessa live aqui, dessa conversa, dessa inicial exposição, e posteriormente a quem se interessar, pode deixar ali as perguntas, pode deixar também os seus comentários, e a gente vai buscar estar respondendo no limite da possibilidade, do tempo aqui, para que a gente consiga debater. Inicialmente fazer a exposição um pouco mais horizontalizada, e depois a gente pode abrir também essa possibilidade de uma maior interação. Então, eu peço que todos que têm algum apontamento, alguma inquietação, alguma pergunta, ou qualquer comentário, deixe ali para que a gente possa debater de uma forma que torne essa conversa o mais interativa possível. Dito isto, temos de nos atentar ao que propõe essa conversa, né? As perspectivas pela pandemia. Então, a gente analisa os grupos de uma forma dimensionada e sectarizada para promover os melhores mecanismos de análise, de compreensão e de estratégias para que todas as populações sejam preservadas e enfrentemos este momento de pandemia com a maior celeridade e com a maior eficiência possível. Frente ao exposto, temos de retomar como os órgãos, as entidades estão se manifestando frente à população carcerária. Porque a gente tem que ter em mente o seguinte: essas pessoas que estão presas, elas não estão em hotéis. Essas pessoas que estão presas não estão em locais salubres, ventilados, com comida, com uma refeição adequada. Elas não estão ali de férias. Essas pessoas estão em locais insalubres, em locais que são gatilhos exponenciais para doenças respiratórias, e como bem colocado por um magnífico juiz da execução penal do Mato Grosso, ele diz o seguinte, o doutor Valois, da execução penal, ele diz o seguinte: todos que estão no sistema penitenciário possuem, em alguma ordem de grandeza, algum problema no trato respiratório, visto que a umidade, o cerceamento, o grande volume de pessoas em ambiente limitado, acaba por ser um gatilho para possibilitar o surgimento dessas doenças respiratórias, visto que a tuberculose, por mais que ela seja uma doença ainda que tem alguma brasileira, em se tratando da população prisional, ela tem um incremento significativo, ou seja, até pela própria característica, né? Não podemos deixar também de notar que a questão do fumo
os tabagistas no sistema prisional acabam por também ser gatilhos ali específicos frente às questões respiratórias, além da aglomeração, como dito, e também um fato importante também que tem que ser analisado é a questão nutricional. Essas pessoas acabam por não ter a refeição adequada. Aí a gente entra num ponto muito especial. O que a sociedade e como a sociedade vê essas pessoas? Infelizmente, a sociedade encara a população carcerária como pessoas que devem ou deveriam, isso de uma forma com todas as aspas, cumprir a sua pena sem nenhuma regalia. Ocorre que, como dito no início da exposição, essas pessoas, elas não deixam de ter os seus direitos inerentes pela condição de estarem ali cerceadas, de estarem encarceradas. Diante disso, cabe notar as questões vinculadas à população carcerária, em especial, quais as medidas estão sendo adotadas nesse momento tão pontual. O CNJ, ele emitiu uma recomendação número 62. Uma recomendação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, ele tem o intuito e tem a finalidade de promover orientações basilares a todos os juízes da execução penal e até a juízes da vara da infância e juventude, juízes que militam também da vara da família e sucessões, nos casos em que a prisão civil, tão bem documentada, a prisão civil por débito de alimentos, para que tenham a total clareza e analisem com celeridade, com urgência, as questões inerentes ao porquê essas pessoas estão presas, buscar maior celeridade. Existe um dado disponibilizado pelo CNJ, que da população carcerária que eu mencionei anteriormente, 41,6% dessa população são presos provisórios, ou seja, estão em prisão preventiva, estão em prisão temporária, são presos que ainda não têm uma sentença penal condenatória, ou seja, não foi atribuído pena a essas pessoas. Elas estão presas ali pelas mais diversas fundamentações. E nesse bojo de discussão, cabe também destacar que esse número expressivo mencionado, ele deve ter a prioridade de análise nas questões vinculadas à real necessidade de manter essas pessoas presas. Aí, infelizmente, algumas mídias não tão responsáveis acabam por lançar na sua plataforma menções do tipo: o judiciário brasileiro, o STF, o CNJ está tecendo ali recomendações para soltar todo mundo. Isso é uma tremenda de uma falácia, de uma mentira, de uma proporção que afeta todas as pessoas, porque criar esse maniqueísmo, criar essa dualidade entre pessoas que estão fora da prisão e pessoas que estão dentro da prisão, não traz benefício nenhum para ninguém. Isso só acaba por reproduzir um sistema que busca tornar a ânsia punitivista sempre mais exacerbada. Então, posto isso, cabe destacar que estes juízes, eles não estão sendo obrigados a soltar as pessoas que estão presas. Estes juízes, eles estão recebendo uma orientação acerca de se verificar em cada caso concreto, as possibilidades e a real necessidade de que determinada pessoa permaneça presa, visto que temos 41,6% de pessoas presas dentre a grande população carcerária na nossa nação, temos de avaliar estes crimes que colocam essas pessoas em prisões provisórias. São crimes cometidos com violência? São crimes cometidos com grave ameaça? São crimes cometidos de qual natureza? Tem que se identificar o caso concreto. Logicamente, em se tratando de crimes sem cometimento com violência, com pessoas que tenham um histórico de questões vinculadas com patologias, com moléstias do trato respiratório, tais como asma, bronquite, ou mesmo a população idosa carcerária, existe uma população significativa idosa carcerária também, pessoas que estão ali acometidas de doenças respiratórias, como a tuberculose mencionada
anteriormente, elas também são pessoas que têm essa possibilidade de serem beneficiadas com o próprio atendimento às medidas a serem adotadas no que tange à própria análise dos casos concretos, que pode resultar, sim ou não, em uma soltura dessas pessoas. Logicamente, vai ser avaliado cada caso concreto, cada modalidade de prisão e, acima de tudo, verificar análise subjetiva. Quem é essa pessoa? Essa pessoa, ela tem filhos, tem crianças ou adolescentes dependentes dela? Essa pessoa é uma pessoa idosa? Essa pessoa, ela está num grupo de risco exacerbado? Essa pessoa tem a contração de doenças infecciosas que podem ser agravadas por uma eventual contaminação do Covid-19? Então, estas são uma parte da lista e que são aos juízes e que todos os advogados que militam na seara do direito penal, na seara da execução penal propriamente dita, podem e devem se utilizar para que os seus clientes sejam atendidos da melhor forma e sejam feitos e tecidos requerimentos acerca desses pedidos de liberdade em decorrência dessa questão. Logicamente, isso não quer dizer que essas pessoas terão graça, terão ali um indulto ou qualquer coisa do tipo. Essa questão, ela é temporária, essas prisões, elas serão analisadas caso a caso, essas pessoas serão colocadas no ambiente de liberdade, fora do estabelecimento prisional, de uma maneira em que essas pessoas possam desfrutar do ambiente não contaminado, vou dizer assim, não insalubre, e assim poder ter o desenvolvimento das questões inerentes à sua saúde propriamente dita, né? Cabe destacar que o Infobem, ele também desenvolveu dados relacionados à quantidade de casos que temos no país acerca da população carcerária. Pelos dados oficiais, não há ainda uma contaminação específica, pelos dados oficiais. Ouvimos relatos, ouvimos diversos casos concretos, assim, de colegas que também militam em diversos locais do país, que acabam por apontar, mas existem suspeitas, e o número de suspeitas no Brasil, nessa população carcerária inicial, colhido na última quinta-feira, são de 118 casos, sendo que o Sudeste é o local onde tem a maior quantidade de pessoas que está na hipótese e também na possibilidade de estar contaminado, ou seja, as suspeitas propriamente dito. Cabe destacar também que, frente a isso, o sistema penitenciário, como dito no início, ele tem uma vinculação não somente com as pessoas que estão ou cumprindo pena ou presas provisoriamente. Temos a figura do servidor público, do agente penitenciário, que são pessoas que também merecem ter a dignidade resguardada, pessoas que têm familiares e pessoas que transitam no extramuro e no intramuro. Ou seja, são pessoas que, independente de ter um foco aparentemente reduzido, os 118 casos de suspeita listados, nenhum caso confirmado ainda, essas pessoas que trabalham, que se entregam ao labor para o cumprimento adequado a essas pessoas da população carcerária, os servidores, os agentes penitenciários, devem ser também um foco de preocupação, porque eles transitam para dentro e para fora a todo o momento. Nesse aspecto, não podemos deixar também de mencionar que no estado de São Paulo, assim como em diversos outros estados, foram suspensas as visitas. A suspensão das visitas, por ser uma medida que é uma medida polêmica, mas é uma medida, nesse momento, que se faz importante de ser adotada. Mas essa medida adotada de forma unilateral, sem se atentar às questões inerentes à recomendação 62 do CNJ, acaba por gerar uma teia de conflito bastante intensa. E como diz um querido amigo, o Dr. Leandro, esses ingredientes, fazendo uma analogia com uma panela de pressão, eles acabam
por começar a um procedimento ali, como se fosse um estourar de pipocas. Começa a ficar insuportável, a panela de pressão começa a ficar quente, as tensões e os conflitos das teias sociais começam a se acentuar, e a partir disso se tem ali as questões de uma ebulição social nessa micro teia social que é a população carcerária, micro com todas as aspas, visto que temos uma população extremamente numerosa. Frente a estes comentários e essas observações iniciais, se faz oportuno também deixar aqui uma menção quanto ao que se espera da sociedade brasileira no enfrentamento à Covid-19. Logicamente, temos de nos atentar a todos os preceitos internacionais, a Organização Mundial da Saúde, em especial o Ministério da Saúde, e as orientações dos estados e dos municípios, logicamente. Mas, nesse momento, há uma grande necessidade de o atendimento do distanciamento social para as pessoas, sem qualquer menção ou qualquer percepção de contaminação, para aquelas que estão com suspeitas a quarentena e para as pessoas que têm, de alguma forma, ali já foi possibilitado a contaminação, foi identificada a contaminação, que seja colocada no isolamento para que não seja ali um propagador deste vírus nefasto que tem tanto afligido a nossa família humana, propriamente dita, né? E, dentre isso, não podemos nos esquecer jamais que todos os que defendem a aplicação da dignidade da pessoa humana, vinculada em consonância com os direitos humanos, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não podemos analisar somente uma parcela de um direito fundamental de uma população protegida nessa declaração e nos demais tratados tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Temos de atentar a todas as populações. Logicamente, nesse aspecto, estamos tratando da população carcerária, mas eu tenho o privilégio de atuar em diversas populações, em diversas perspectivas, dentre elas a liberdade religiosa também, com muito afinco, com muito carinho e muita responsabilidade. Então, quando o ser humano ele identifica um cenário como este, temos de nos reinventar como sociedade e, a partir dessa reinvenção, ressignificar qual é o valor atribuído às pessoas, como atribuímos valores diferentes a pessoas que estão em circunstâncias diferentes, privilegiadas ou desprotegidas socialmente. Esta análise, essa perspectiva tem que ser feita por todos, qualquer que seja o segmento deste vetor dos direitos humanos. Tenho muita honra aqui hoje em estar falando aqui na página do capítulo São Paulo da J. Ruben Clark, uma entidade qual tenho tremenda admiração, um profundo respeito, e identificado como uma das precursoras da liberdade religiosa. Então, tenho muita honra em estar me dirigindo a pessoas que se preocupam, que identificam a liberdade religiosa como um aspecto inerente ao ser humano. Peço o olhar encarecido a todos que têm esta preocupação, que ampliem a sua perspectiva, que deixem o seu coração se encher de amor, e nesse momento a gente possa identificar que ali nesses presídios, ali nessas penitenciárias, estão pessoas que cometeram ou estão sendo acusadas do cometimento de crimes, mas que não deixaram de ser pessoas. O que foi suspenso ali foi a liberdade, não foi o status de ser humano. Vamos olhar com humanidade para essas pessoas, vamos buscar compreender de forma inteligível, de forma crítica, o que leva as pessoas ao cometimento de crimes. Vamos buscar nesse momento, como bem dito pelo biólogo Dr. Átila, no próprio programa da Roda Viva, nessa semana, que a sociedade ela ultrapassou certos aspectos e o mundo nunca mais vai voltar a ser como era antes. Temos aqui uma oportunidade ímpar de criar e ressignificar um mundo novo, e que esse mundo novo seja feito por pessoas responsáveis, por pessoas que olham o outro como um irmão, como um ser humano, passível de direitos, de deveres, de responsabilidades,
E assim, a gente pode encarar a população carcerária como pessoas que estão inseridos nesses estabelecimentos prisionais, que têm famílias, que têm sonhos, que têm expectativas. Então, vamos aproveitar esse debate, essa exposição inicial, para posteriormente, quem sabe, gerar uma interação e responder os comentários e perguntas que foram inseridos aqui na página da Rio Bem Clark, capítulo São Paulo, e quem sabe a gente possa interagir da melhor forma e disseminar uma luz no obscurantismo intelectual que vem sendo propagado na nossa nação.